Alguns têm me perguntado sobre o que tenho achado desse tempo, esse tempo de pandemia. E eu tenho dito que tem sido um tempo especial, um tempo de grandes aprendizados, um tempo de reflexão, um tempo para pensar e meditar em questões que certamente não meditaríamos se a situação fosse diferente da que tem sido. E pensando nisto, veio à minha mente o texto de Paulo aos Filipenses, quando Paulo escreveu no capítulo 4 e disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um texto muito interessante, porque é um texto escrito em uma época de crise, em uma época de adversidade. O apóstolo Paulo estava na prisão e da prisão escreveu falando do seu contentamento, falando a respeito das suas alegrias interiores em Deus e compartilhando isto com os irmãos de Filipos e certamente com os irmãos de outras regiões. Em tempo de crise, em tempo de angústia interna, sempre recorremos a textos que parecem nos colocar para cima. A exemplo desta expressão paulina, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E não raramente esse texto é tomado e interpretado de uma forma equivocada, vamos dizer. Porque alguns olham para esse texto e entendem que Paulo está falando a respeito de conquista, de realização, daquilo que se pode alcançar pelo fato dele ter dito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O ponto central aqui é aquilo que ele podia pelo fato de Deus o fortalecer. Mas a pergunta que se levanta é: o que é que ele podia? Paulo não está falando a respeito da sua capacidade de conquistas, mas sim a respeito da sua capacidade de poder suportar e aprender a despeito das situações mais variadas possíveis. E aí o contexto é que ele vai esclarecer e, de forma muito objetiva, disse àqueles irmãos e também para nós que ele havia aprendido a lidar com a abundância das coisas na sua vida e havia aprendido a lidar com a escassez. Ou seja, independente de qual seja a situação, seja ela positiva na perspectiva humana ou negativa na nossa forma de enxergar, a grande questão é que em Deus que o fortalecia, por Deus o fortalecer, ele era agora capaz de suportar, viver e aprender em cada situação distinta. Por isso que digo que esse tempo, o tempo da pandemia, tem sido um tempo especial. Um tempo onde nós podemos aprender muito a respeito de Deus e experimentar a formação do caráter de Cristo em nós. Portanto, queridos, eu e você, não desperdicemos a boa oportunidade que Deus tem nos dado nesse momento pedagógico de aprender o que é necessário para as nossas vidas. Se nós não dependermos de Deus na abundância e na prosperidade, nós podemos nos ensimesmar, ficar cheio de nós mesmos e perder a visão do Senhor. Se nós não formos fortalecidos no tempo da crise e da tribulação, podemos nos angustiar ao ponto de esmorecer na fé. Portanto, em todo tempo, precisamos ser fortalecidos em Deus para suportar e viver bem
e viver bem é glorificar a Deus em todo o tempo com as nossas atitudes. Portanto, dependamos de Deus e sejamos por Ele fortalecidos para glorificar o seu nome em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe sempre.